Quando pensamos em medicamento, não nos recordamos que temos os insumos farmacêuticos dentro desse processo. E é tão quão importante para toda a cadeia produtiva dos medicamentos, de qualquer substância que a gente vai colocar aí no mercado brasileiro. E aqui, né, a gente tem que pensar que o Brasil é um potencial na fabricação de medicamentos, insumos, alimento, cosmético. A gente tem toda a cadeia estabelecida no nosso país. E é por isso que eu estou aqui hoje com um profissional que atua nesse mercado há muito tempo, é um porta-voz das empresas, tanto do mercado, né, quando a gente discute medicamento, insumos e também produção local para atrair mais investimento para o mercado brasileiro. Estou aqui com o Norberto, que é CEO da Biquif, a associação que representa a indústria de insumos farmacêuticos e também representa o mercado brasileiro para que a gente possa atrair esses investimentos. Ele atua diretamente em projetos que buscam fortalecer a indústria nacional e ampliar a presença no Brasil no mercado internacional de medicamentos e insumos farmacêuticos. Além disso, tem uma trajetória muito ligada à inovação, biotecnologia e desenvolvimento de ecossistemas tecnológicos. Norberto, seja muito bem-vindo para que está aqui conosco em um episódio da Legis Talks. Eu queria agradecer, Thalita, mais uma vez por esse convite, por esse bate-papo. Acho que é importante as pessoas conhecerem um pouco mais o que acontece antes de produzir o medicamento, né? Na fase anterior aí, do processamento dos insumos farmacêuticos, a importância dele. E a importância estratégica também desse segmento para o Brasil. Muito obrigado por essa oportunidade. Não, com certeza, porque toda a produção, né, de qualquer substância, ela impacta na cadeia como um todo. E todo mundo tem que entender o quanto é importante as empresas que estão localizadas no Brasil e que geram esse potencial de mercado. Exato. Já trazendo esse aspecto, gostaria de entender com você como que você, né, profissional nessa área há tanto tempo, eh, pode trazer mais inovação de mercado, né? E como que hoje a área de biotecnologia no Brasil está fortificada para atrair esses potenciais externos para o nosso país. Bom, como você falou, trabalhando com insumo farmacêutico, estou desde 2014, né? Você não mencionou, mas pensando na minha trajetória aí profissional, eu fiquei durante 8 anos trabalhando na incubadora de empresas de tecnologia de Ribeirão Preto, a Supera, né? Perfeito. E naquela época eu lidava muito com projetos ligados à área da saúde humana e animal, porque a USP de Ribeirão Preto é uma referência em medicina, né, Sim. farmácia, química, e aí os projetos que apareciam, ou potenciais startups, né, que apareciam na incubadora, ou projetos que apareciam logo do início, tinham essa ligação com a área da saúde e a área humana, né? Então, desde o início, e naquele tempo eu não entendia muito bem, mas eu achava fascinante aquele processo todo, mas eu vi o potencial que o Brasil tem nessa área de biotecnologia, né, na produção de insumos biológicos, por exemplo. E eu tive, naquele momento, até pouca oportunidade de entender um pouco sobre os insumos farmacêuticos de origem sintética, né, os Ótimo. químicos. E daí minha carreira encerrou ali em Ribeirão Preto nesse processo. Eu vim para São Paulo e fui convidado em 2014 para trabalhar na Biquif, né? E nesse esse convite que foi feito, eu iniciei na Biquif dentro de um projeto, que é um projeto que a Biquif tem há mais de 17 anos, em parceria com a Apex Brasil, né, que é a nossa agência brasileira de apoio à exportação e atração de investimentos, e eu passei a liderar um projeto que trabalhava com o setor farmacêutico, a cadeia toda, né? E foi um desafio enorme. Eu já estava trabalhando com essa área de biotecnologia antes de entrar na Biquif, dentro da Apex, inclusive. E aí foi um processo de amadurecimento. E hoje eu posso dizer e afirmar que o Brasil tem um potencial enorme. Só que a gente precisa sair
dessa frase que o Brasil tem um potencial, né? A gente precisa ser um player importante, Sim. não ter um potencial, né? Então, acho que a gente pode discutir mais um pouquinho mais sobre esse tema. Não, perfeito, porque, concordo, né, eu sou mentora na Supera Park, conheço muito a Ah, Supera Park. conhece eles. Ah, ótimo. Saudades. E também, tenho a empresa, né, em Miami, fica na PEX. Então Ah, é são verdade. Então você são conhece as duas pontas. se eu Muito bem. conheço as 2 Estamos pontas em e tam casa, Thalita. sim, Estamos em e casa. é nisso que a gente sempre está buscando. E eu concordo plenamente com você quando a gente fala, a gente tem que sair dessa palavra potencial, para a Uhum, gente deixar de ser protagonizante e a gente ser realmente o ator, né, uhum, que traz aquela questão de oportunidade de negócio para as empresas que querem expandir, uhum, né, a questão de atuação do mercado brasileiro. E quando a gente fala de expandir, não é trazer empresas de fora para vir para o Brasil, uhum. mas é levar empresas do Brasil para Pra outros fora. mercados e, ao mesmo tempo, atrair investimento das empresas do Brasil para poder escalonar esse mercado. Exato. Dentro desse aspecto, como que você enxerga, Uhum. né, que as empresas brasileiras estão preparadas para esse processo? Olha, vou pela minha experiência eh, prática, né, nesse setor, né? Então, considerando o meu início do meu trabalho lá em 2014, com o projeto da Apex, eu pude amadurecer, acho que junto com o setor, em relação a esse entender melhor qual o potencial ou qual o nível de amadurecimento que nossas empresas estão, como é que o Brasil está preparado para encarar o mundo em termos de regulatório, em termos de tecnologia, capacidade produtiva. E assim, a realidade, a gente leva um choque, assim, nós temos que avançar muito e fazer investimentos altíssimos para transformar o que a gente desenvolve em pesquisa nas universidades, por exemplo, aqui no Brasil, para transformar em inovação dentro da indústria farmacêutica. A gente começou a nossa história, acho que, acho não, eu afirmo, nós começamos a nossa história na indústria farmacêutica brasileira pelos genéricos. Sim, Então, o genérico, todo mundo sabe que é uma cópia de um medicamento que caiu a patente. Ótimo. Somos expert nisso. Fazemos isso e podemos competir com qualquer indústria do mundo inteiro, inclusive chinesas, indianas. Somos muito capazes. Em paralelo a isso, a legislação e a Anvisa, né, o regulamento, teve que acompanhar o mesmo processo. Ela teve que se modernizar, teve que se atualizar não sei se a maioria dos ouvintes aqui sabem, mas para se vender um produto farmacêutico, eu acho que do que existe no mercado, talvez, esse seja o mais difícil de se vender, fazer comércios no mundo. concordo por conta da competitividade asiática que Ah, tem. não, mas além disso daí, a questão regulatória, Ah, tá. ela é a nossa maior barreira Mas você fala de sair daqui para outro para outro país? país. Perfeito. Então, assim, para a gente comercializar produtos farmacêuticos, a gente está nessa empreitada aí desde, como a Biquif está há 20 anos quase, mais 30 anos, a gente, inclusive, a Biquif participou da primeira CPHI europeia. Então, a gente está, imagina, quase 40 anos aí trabalhando a questão da exportação Quem não conhece a CPHI é a maior feira farmacêutica, vamos mundial. falar Mundial. mundial, É, porque tem uma fortificação assim de mercado, de conexão entre pessoas e negócio incrível. absurda, né? É. E aí, assim, aí quando a gente chegou, nós chegamos lá, aí você encontra essa barreira, especialmente regulatória. Então, você não consegue ter acesso fácil, ou é muito difícil e caro, ter acesso ao mercado norte-americano e europeu, por exemplo, o japonês também, né? Então, assim, a gente teve essa primeira etapa que foi ajustar o regulatório. A indústria evoluiu na capacidade produtiva, tecnológica, produção de genéricos, e a gente chegou num ponto agora de inflexão. Ou a gente vai se tornar é, um player relevante no mundo, no farmacêutico, no setor farmacêutico, ou a gente vai continuar sempre à beira, né, no A mercê, né, não, dos não. outros Mercê mercados? dos outros mercados, mas assim, sempre olhando para o retrovisor. A gente vai estar sempre acompanhando o mercado. A gente Sim. não vai estar na vanguarda dele, né? E isso acaba limitando a gente em termos de eh, posicionamento do país, em termos de faturamento, inclusive, manter a indústria em pé aqui, porque você precisa ter margem de produto. Total. Hoje a gente tem os grandes competidores, são Índia e China. Então, assim, se você não tiver capacidade de produção que nós temos e tecnológica
para bater de frente com esses grandes players e uma agência regulatória forte para poder entrar com os nossos produtos em países da Europa e dos Estados Unidos, a gente nunca vai ser relevante. A gente vai estar ali para trás de todo o processo e avanço da indústria farmacêutica. Mas você acha que é só uma questão da agência reguladora ou também do empreendedor, da empresa local que ainda tem receio de fazer? Porque eu tô em contato com as empresas, né, até para discutir aqui a Uhum, questão de internacionalização de negócio, em contato com as empresas brasileiras, eu tive acesso a empresas grandes que eu acreditava que estavam, pelo menos aqui na América Latina, uhum, mas nem estão. E hoje a gente está num mundo globalizado, a gente uhum. precisa estar, né, pensando não só receber e ganhar em real, mas ganhar em outra moeda. Como é que você vê isso? Mas é o que aconteceu, assim, eu vejo, depois eu tenho que falar um pouco da indústria dos insumos farmacêuticos que acabou sofrendo as mesmas consequências, Perfeito. paralelamente, mas a indústria farmacêutica, não é só a questão regulatória, obviamente, Sim. mas, teve um processo de amadurecimento da Anvisa, que veio acompanhando, se internacionalizou, entrou no ICH, International Council on Harmonization, é membro hoje, então ela está ali no mesmo nível de qualidade, de análise das maiores agências mundiais, EMA, FDA, japonesa, chinesa, estão tudo lá, a gente está no mesmo, sentando na mesma mesa. E isso reflete no dia a dia da empresa nacional, porque ela tem que se adequar também a esses requisitos internacionais e ela vai começar a ficar apta a vender produtos lá fora. Beleza. Sobre barreiras regulatórias, isso sempre vai acontecer, mas é uma outra disputa que a gente está chegando lá para fazer. Agora, o que aconteceu? O mercado brasileiro é um mercado enorme. Sim. 210, Tem 230 milhões. 220 milhões de Ok. pessoas. Um SUS que compra medicamento. Sim. E aí, eu sou empresário e estou produzindo medicamento, tenho um cliente enorme aqui, um mercado cativo, sem muito risco. Para que que eu vou me aventurar lá fora? É sempre a primeira pergunta que eles fazem. Tá. E para que eu vou investir em inovação? Porque requer muito dinheiro e é muito risco. Então, eu prefiro manter o meu status aqui, ou minha posição aqui, estratégica, está tudo certo. É uma maneira de ver o negócio? Não existe nenhum problema nisso Sim, daí. sim, Só concordo. que para a gente ser um protagonista no mundo, ou entrar como um player de verdade dentro do setor farmacêutico mundial, a gente vai ter que mudar isso. Então, eu acho que a gente está nesse ponto, ou é divisor de águas. A gente está num momento geopolítico que a gente precisa trazer esse lado. Essa é uma questão que a gente vai trazer daqui a pouco. Eu acho assim, ela é preocupante e é uma janela de oportunidade ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, mas nesse momento de inflexão aí, que a gente tem que pensar se a gente vai protagonizar, se a gente vai continuar à margem do processo e ser refém dele. Porque hoje, eu acho que não sei se todo mundo sabe, mas a indústria nacional de produção de medicamentos, 95% dos insumos farmacêuticos, que é o principal ingrediente de um medicamento, vou repetir, que é o principal ingrediente do medicamento, ele é importado. E aí 70% ou 60% mais ou menos, ele vem da China. Aí depois uma grande parte da Índia, depois são divididos em vários países aí da Europa, tal, etc. Mas assim, nós estamos falando de 2.000 insumos para a produção desses medicamentos, apenas 130, 150 são produzidos e comprados aqui. Pouquíssimo. Aí você fala, nossa, mas por que a indústria de insumos farmacêuticos ela não é capaz de produzir? Ela é super capaz de produzir. Eu posso listar aqui, elas são extremamente competentes e é por isso que eu brigo por elas. Porque eu acredito, inclusive, no potencial delas, na capacidade de produção. Tem capacidade ociosa, só que existe uma competição aí cruel, né? Questão de preço? E regulatória. Tá. E regulatória. Eu acho que a gente está brigando dentro da Anvisa para falar de isonomia regulatória. Ótimo. Porque quando você traz um insumo farmacêutico da China, se apresenta uma documentação, antes havia visitas técnicas, hoje não existe mais essa visita técnica. Você vê lá o manual, o- a, a liberação, o certificado lá de, De análise, de né? análise, você vê os documentos e tal, tá valendo. Agora, quando chega aqui na nossa nacional, tem a visita da Anvisa, passou uma mosca errada, você é penalizado e corre o risco de fechar a empresa. Então, assim, e a gente não está nem falando de todos os IFAs. Eu estou falando de isonomia regulatória para os 130.
Se isso já acontecesse, nós já estaríamos numa situação muito mais confortável de competição. E aí depois vem outra questão, eh, a Anvisa hoje, o registro dela do IFA, ela é junto com o registro do medicamento. Sim, E aí isso impede com que as empresas de IFA possam produzir outros IFAs, ou, ou os IFAs que ela vai vender aqui para o Brasil, mas vai poder produzir outros, ter o registro e vender para o exterior. Ela podia produzir aqui e já vender para os Estados Unidos já. Porque elas têm, hoje a indústria farmacêutica tem algumas nossas empresas que estão se certificando pelo FDA e já tem, a gente chama de white letter para registro de insumo dentro do EMA, da União Europeia. A gente passa na frente dos outros, é um fast track que a gente tem quanto à qualidade, etc. Só que o fator, a obrigatoriedade o nosso IFA estar associado a um produto que vai ser registrado por uma farmacêutica obriga a gente a se limitar àqueles IFAs que as farmacêuticas desejam. As relações ali, os acordos, às vezes, não são dos mais interessantes em termos estratégicos, o tipo da molécula, tal, etc. E a gente está agora conversando com a Anvisa na possibilidade de fazer se desvincular isso e a gente tem uma fila para registro de IFA. E já mostramos que não é muita coisa. Né? Então, assim, se tiver esse registro de IFA, o meu mercado lá fora amplia brutalmente porque começa a fortificar e fortalecer a aqui, né, a produção aqui. produção E aqui. aí o meu produto vai ficar mais barato. Sim, Eu vou escalonar, eu vou ficar. Hoje já tem produto 30% mais barato que o chinês produzido aqui, de IFA. E é só que assim, às vezes a pessoa que está no supply lá da indústria farmacêutica não está sabendo. Então a gente vai começar agora uma campanha, inclusive, tem que fazer. com o supply, para falar: vem visitar minha empresa aqui, vem conhecer a gente, É vem conectar, né. é a conexão. E a gente sempre acha que, estão aí há muito tempo, né, etc., mas não é assim que Não, acontece. não. É muita gente que circula dentro das indústrias, o supply está focado em produzir aquele medicamento para estar com aquele E ele insumo. só tá pensando no insumo externo. Acabou, e aí assim, é o que está na lista dele, é o que Sim, ensinaram para ele, né? sim, sim, Então, assim, eu acho que a gente também tem como fala? Uma obrigação da gente também se comunicar melhor, então a gente está sim. participando desse processo. Além do regulatório, como eu mencionei agora, são a isonomia e tal, a gente tem algumas dificuldades em termos de desenvolvimento e tributação, por exemplo. Então, a gente teve, vou falar de um caso específico, o caso da heparina, até pouco tempo, tá, por conta da Covid e tal, zeraram a taxa de importação. A gente tem produtores gigantes aqui no Brasil que começaram quase a quebrar, porque aqui é cobrado 30, 37% de imposto em cima do heparina e estava vindo zero de fora. Como é que você compete? E aí você não fica atraente para a indústria nacional, a indústria continua importando, não é o melhor insumo, e nós temos o melhor insumo do mundo, tanto é que É, sai daqui e vai para outro país também. exatamente. E por que que o nosso é melhor? O nosso é o único rastreado no mundo, porque a gente compra da cadeia que produz proteína, né? E quantas pessoas têm conhecimento desse processo? Ninguém. Ou poucas pessoas, né? Então, assim, esse é um ponto até, obrigado pelo convite, da gente participar de conversas como essa, para as pessoas entenderem a importância. O problema, não o problema, mas assim, a dificuldade que tem de comunicação e das pessoas entenderem o quão importante é manter a base de uma cadeia forte para sustentar qualquer indústria. Não estou falando só da indústria de medicamentos. Qualquer indústria, qualquer país forte tem a indústria de base forte. Vai na China. A China tá fornecendo a indústria de base toda do mundo está na China. Você está ouvindo história de terras raras, você vai ver produção do aço, do nióbio e não sei o que, paraná, paraná. É a China que processa isso. E é a indústria de base que faz isso. Aí é ela que sustenta toda a cadeia. A indústria de TI, de tecnologia, a indústria de farmacêutica, a indústria de defensivos agrícolas e tarará. É ela É todo em volta o disso. E assim, aí hoje a gente tem as indústrias que produzem, pode até ter aqui, tem lá na Zona Franca de Manaus, empresas que produzem telefone, computador e tal, mas todas as peças vêm de onde? Em geral vem da China. sim, em geral vem da China. Em geral vem da China, porque eles têm a base lá que produz tudo A isso aí. dependência tá muito grande. Tá, e aí o que mais assusta é que a gente está falando de 95% de importação, né? Só que a gente for avaliar friamente, mesmo 5%, o material de partida para produzir o IFA vem tudo da China. Esse não é um problema exclusivo nosso. A Europa passa por isso, os Estados Unidos é
100% dependentes da China Sim. para a produção de genérico. Então, eu tive com um especialista em Washington o ano passado, em maio, o maior especialista da cadeia norte-americana de medicamentos. Ele pesquisa isso há 40 anos, e aí ele trouxe os dados, assim, são chocantes, assim, porque os Estados Unidos também veio perdendo a indústria de genéricos, transferiu tudo isso para a China produzir, aí hoje não é somente dependente do medicamento, da produção do medicamento, mas todo o IFA que vem para abastecer os Estados Unidos vem da China, toda a matéria-prima, né? Todo o IFA vem da China. Uma parte vem da Índia, mas a matéria-prima da produção da Índia vem da China. Então ele falou assim, ó, é alarmante. Se por acaso nos Estados Unidos, né, a China resolver, não precisa de bomba mais. Sim, não Se precisa. ela resolver falar, ele pesquisou 150 classes terapêuticas. Se ela resolver parar de fornecer medicamentos para pressão e coração, alguma coisa assim, por Pegar 2 meses. mercados só, só Dois. 2. De 150. Ele falou 2 meses. Ele falou assim: a, o sistema hospitalar colapsa nos Estados Olha Unidos. isso, olha isso. Então, assim, a gente. Sabe qual que é a nossa sorte? E eu não sabia. 80% em média de todas as classes terapêuticas, 80% em média dos medicamentos dessas classes terapêuticas, o que a gente toma é genérico nos Estados Unidos. E aí eu não sabia, eu achava que era medicamento de referência. Não, é genérico. É E é genérico. genérico tanto que o frasco, você não. Ah, nos Estados Não Unidos é vê, né? diferente, não vê quem. Você vê o nome escrito fabricante, mas não vem com esse merchandise que a gente tem aqui no Brasil, que tem embalagem e tudo Genérico, blá, mais, blá, blá. tudo não. É. Não, E aí é genérico. é genérico. E aí, para minha surpresa, aí quando ele falou assim, mas se os Estados Unidos quiser amanhã ligar na tomada e começar a produzir genérico, ele tem capacidade. Olha aí, as melhores faculdades, as empresas gigantes. Ele falou assim, engana. Se ele for hoje falar, vou internalizar e produzir, no mínimo 5 anos. No mínimo 5 anos, com investimento de bilhões de dólares. Porque a mão de obra para se produzir genérico é muito, como fala? É baixa, né? É, Escalada. não é peculiar, não. Tipo, ela é muito, não é peculiar, gente. Especializada. É um tipo de mão de obra muito especializada. E isso, ele falou que os Estados Unidos não tem mais, eles pararam de fazer, estão fazendo produto de ponta. É que eles trabalham Que com é inovação, né? biológicos, essa daí é a frente que eles estão chamando de ponta. Beleza, ótimo. Mas o produto que é produzido Que é o básico, que atende a população. é o genérico. E esses produtos biológicos, eles atendem um número muito pequeno da Que população. é o valor agregado alto. É um problema, doenças raras, etc. Tal. Então, assim, é, o Brasil já é diferente, a gente está numa situação um pouco mais confortável. Primeiro que a nossa relação com a China ainda não está tão estremecida como aconteceu com os Estados Unidos. A gente tem uma relação comercial positiva, ótimo. Mas também não garante nada isso, tá? Sim, Se a sim, gente pensar em guerra, isso não garante nada. sim. Mas a gente tem uma indústria de genérico extremamente competente e competitiva. E com uma indústria ainda, mesmo pouca, de fabricante de insumo farmacêutico, com uma capacidade de produção excepcional. Entende? De expandir, de voltar, porque lá na década de 90 nós produzimos 50% do insumo. Ótimo. Então, assim, a gente consegue repor. A nossa luta dentro da Biquif vai ser para chegar aos 20% nos próximos 5, 10 anos. O que já seria muito, porque no mínimo você garante uma indústria farmoquímica ou de insumos farmacêuticos mais forte. Mas isso você pensando na questão do insumo ou também incluindo o material de partida? Então, o material de partida, eu vou fazer uma história bem rápida, tentar Tá. simplificar. Esse é um pouco mais complicado, mas nós somos capazes. Nós já fizemos isso na época lá da ditadura. eh, os militares sabiam que essa indústria de base ela é fundamental, porque a indústria que produz o material de partida para os insumos químicos, ela serve para fertilizantes. Te lembra alguma coisa? É isso? O que que o Brasil é mais forte? Agronegócio. Agronegócio. Defensivos agrícolas, não preciso falar mais nada. E animal, né? Que são as proteínas, tal, etc. Você precisa de medicamento também para tratar esses Sim, animais aí. sim, Então, assim, e qualquer coisa que você fizer de plástico, lembra que faltou a seringa especial, a máscara, não sei o quê, porque a gente sim. não tinha o plástico XPTO? Porque esse plástico depende dessa indústria de base de química fina. E está falindo. A última sobrevivente aí, que seria a Braskem e tal, tá assim, tá no limite de sobrevivência.
Então, assim, a gente está num grupo que existe o Instituto de Desenvolvimento da Química, são 11 associações, inclusive a Bifina, que é a nossa parceira, de vários setores, que estão juntas para defender dentro do Congresso, mostrando que se a gente quiser se manter minimamente independente e soberano, A gente precisaria ter investir nessa indústria. nessa parte básica de plástico. Exato, exato. Nessa cadeia química Então, fina que a gente fala, né? e aí essa é a necessidade, que pode trazer investimento externo? Pode, mas a gente também pode ter a base interna local que possa ser investido e ter essa continuidade na questão do mercado. Thalita, você sempre tem que olhar. Pega o mapa mundi. Eu sempre fico impressionado, porque a gente está concentrado em trabalhar outras pautas que eu fico maluco aqui nesse país. Sim, Mas assim, se você olhar estrategicamente, olha o tamanho do Brasil. enorme. Na América Latina. Então, assim, a gente tem a obrigação de ter essa indústria. Sim. Tanto para ter uma relevância regional, quanto para se manter em pé pelo tamanho que é. Além do tamanho territorial que nós temos a maior capacidade produtiva na América Latina. A gente produz, né, quando a gente fala da área farmacêutica, vou Hum, entrar aqui, nós somos o que tem o maior polo fabril, Uhum, né? A gente consegue as universidades são as melhores universidades. exato. A parte de startups, que eu também quero discutir aqui com você Hum, também, são também a Maior quantidade, relevância. maior relevância. Aqui é onde se desenvolvem os maiores mercados. A Uhum, inovação na América Latina começa no Brasil. exato. A gente sabe que tem um problema de logística muito grande. Infelizmente, a gente não tem ferrovias que conecta, né? Uhum, A região norte, a região sul, uhum, sudeste, enfim, a gente acaba tendo essa quebra no nosso país tão grande, uhum, mas a gente tem o potencial de mercado. Tem empresas do norte e nordeste, que eu tô também tendo conhecimento aí na processo de internacionalização, que têm capacidade produtiva, mas estão ali isoladas na região, uhum, não estão atendendo o restante do país. sim. Por uma questão de medo, por uma questão de conhecimento Uhum, ou de comunicação, como você pontuou aqui. uhum, Então, eu acho que é tudo isso que a gente tem que trazer, trazer essa conexão entre os negócios para que isso aconteça, realmente tenha a gente consiga se deixar como a gente protagonista da situação e do mercado, para que outros países como Estados Unidos, Europa, região europeia, né, vamos falar, e aqui a América Latina dependam de nós, porque nós somos um país autossustentável. A gente uhum, pode acontecer uma guerra, a gente se fecha, uhum. consegue sobreviver. Mas a gente fica dependente de situações que não precisaria. Não, pois é, mas aí que, na minha visão, né? Isso que eu quero escutar. Eu acho que falta uma estratégia de país. Isso, a gente tem esse nosso grande gap, É, é estratégia. é estratégia. Então, assim, em algum momento a gente estava conversando antes aqui, o que a gente está hoje trabalhando, empenhado, trabalhando, tentando construir com o governo, mas o governo não exatamente o que está aqui, mas os políticos e os técnicos que ficam lá dentro do Ministério da Saúde, que não vão sair na próxima Sim, eleição, tal, etc., é que a gente precisa montar a famosa política pública. A famosa política pública, como qualquer país, porque a Alemanha, quando ela vai construir um projeto, ela constrói um projeto para 20, 30 anos. A China, quando ela decidiu que ela ia deixar de copiar esse protagonista, ela fez um projeto de 30 anos. Esse projeto está aberto. Eu falei a você inicialmente que nós produzimos 50%. Quando o Collor entrou, abriu o mercado, invadiu de produto importado, quebrou a indústria farmacêutica aqui, e aí, ao mesmo tempo, a China pegou e falou assim: ó, eu tô. Quem quiser vir para cá, eu dou desde a colher de chá até a mão de obra que você precisar, de graça, eu financio tudo, vai ser preço de banana, mas vem produzir aqui. Todo mundo foi. A debandada aqui do Brasil, naquela época de farmoquímica, tinha fábricas de antibiótico, nós tínhamos 6, hoje nós temos zero. a gente tem zero, isso que Zero. eu ia falar. Então, assim, todas elas, Ródia, tá, pá, pá, todo mundo saiu daqui, teve essa questão da abertura, foi para a China produzir, o mundo inteiro, tá? Não foi só o Brasil. Todo mundo foi produzir lá. A China ganhou conhecimento, Sim. cresceu, virou protagonista, ou já fornece tecnologia. Só que isso foi uma política pública, de longo prazo, independente. Tudo bem que lá é um outro estilo, é outra questão política, mas se você olhar
mesmo os Estados Unidos, mesmo a Alemanha, que sempre aparece muito, a França, eles colocam lá um ponto para ver daqui 20 anos. Pode entrar e sair gente, mas esse é um plano que já definiu hoje que é estratégico. Tem revisão dos planos? Lógico que você tem. Só que no caso da indústria de base, como essa daí, que deixa uma população em pé, porque assim, ó, de fome e doença, qualquer problema de fome e doença derruba um presidente. Sim, qualquer. Qualquer uma. Então, assim, se isso acontecer, se você pegar e focar nisso daí e falar assim, ó, isso, essas duas eu garanto, comida a gente garante. Tá, já tá certo. E ainda assim, com ressalvas. Porque eu acabei de falar para você, fertilizante, a gente viu isso daí acontecer na pandemia. Fertilizante e agrotóxicos vem de fora também do Brasil. A gente não produz aqui. Produz muito pouco. As grandes indústrias Lembra da desse Rússia? A mercado, gente sim, precisando do fertilizante da Rússia, não sei o que, porque a gente não produz, não tem indústria de base, de novo, né? sim. Então, assim, um país forte, soberano, só vai ser bom se tiver mais indústria de base. Então, a gente está nesse trabalho agora com o governo de construir uma política pública De longo para, de prazo. longo prazo para os insumos farmacêuticos. O medicamento, ele vem a rebote, na verdade, assim. Sim. E o medicamento já tem uma estrutura muito bem definida. Teve investimento de 20 anos para os genéricos. Foi um projeto, deu certo. A gente quer que o IFA vire um projeto também. Alguém tem que comprar essa bandeira, né? E aí nós estamos trabalhando muito para isso. Então a gente tem um projeto que nós estamos tocando agora com o Ministério da Saúde, determinar quais são os insumos farmacêuticos estratégicos do país. Em cima disso, colocar todo mundo debruçado, academia, colocar a centro de pesquisa, Anvisa, Ministério da Saúde e os fabricantes de insumos farmacêuticos na mesma mesa e falar o que nós vamos fazer. E com esse tipo de informação, eu voltar para o Congresso e falar: agora a gente tem que fazer uma lei que garanta esse processo. Por 10 anos, pelo menos. Se eu mostrar o primeiro resultado, você me garante para mais 10. Só que assim, a gente só vai ser soberano se essa indústria existir. Porque ela serve para todo mundo. Sim. Então, a base, a indústria de química fina é importante e a nossa é a. Ninguém se liga disso. Eu estou falando em termos de sintético, que é Sim, o sim, maior sim. consumo hoje, né? Sim, sim. Porque eu acho que sintéticos são 80% e 20% aí são os biológicos, né? Mas assim, ó, ninguém se liga que quem é que transforma um produto químico que serve para qualquer coisa, para fazer o plástico, para fazer o fertilizante, para fazer o agrotóxico e para fazer o IFA, quem é que transforma para virar um medicamento? É a nossa indústria, é a Sim. indústria de insumos farmacêuticos. Ela é a primeira ponte de transformar um produto químico qualquer em um negócio para ser curar a tua saúde. E aí a gente não está dando atenção na principal indústria, na mais estratégica. Entendeu? Então, assim, e o mundo todo mundo se dando conta, tá? Não é só o Brasil que está assustado. Não, tá todo mundo Europa em falando isso aí. pânico, Estados Unidos em pânico, entendeu? Porque falou, opa, a gente Agora, não, os Estados Unidos está tão em pânico que caiu aquela questão das que o Trump tarifas. tinha, é isso, das tarifas, caíram, foram derrubadas. Claro, Thalita. Como é que vai sustentar um país que depende muito do produto Sim, importado? sim. Aí, assim, é lógico que vai haver uma mudança, eu acho, pensando em futuro, né? Vai haver uma mudança de rota tecnológica para os medicamentos, ótimo, beleza, a gente está acompanhando isso, então, está falando de terapias gênicas, personalização de Mas é com um tratamento, grupo específico, né? e ainda até a tecnologia ficar barata, isso vai levar muito tempo. Sim, muito. Então, os biológicos é o futuro da tecnologia dentro da saúde? Mas na minha visão, perspectiva aqui, talvez a gente vai levar ainda 20, 30 anos para popularizar, para ficar 50% sintético e 50% biológico. Ainda tem muito chão ainda para a gente evoluir. Sim. Então, assim, a gente tem que ainda manter essa indústria que é Que é a base, que é a que base. é o básico. Entende? E aí você falou até da questão dos antibióticos, que a gente tem zero de produção local. Hum, O Brasil é o segundo maior consumidor de antibióticos no mundo, uhum, porque a maior parte tratamentos médicos, os profissionais de sim, saúde utilizam antibióticos e uhum, a gente não tem produção local. A gente depende sim, dessa entrega. É utilizado muito no sistema único de uhum, saúde, né? Nós somos o único país no mundo que tem um sistema de saúde público acessível, por mais que tenha os seus problemas, mas continua sendo. sendo o único que está ali, acesso, Uhum, e que tem essa questão de política ainda integrada, uhum, né, na possibilidade, independente do partido político, uhum, da estratégia que aquele governo tem, você tem acesso uhum, à saúde, né? sim, Tá ali. É uma questão que a gente tem na questão de entrega. uhum.
Pensando nisso até, né, que a gente estava colocando a questão dos entraves geopolíticos que estão acontecendo, Uhum, como você colocou. uhum, Guerra hoje não é só jogar uma bomba, como aconteceu agora esses dias aí, né, com o Irã uhum, e tudo mais, mas é também trazer entraves, uhum. né? Claro. E como que a gente pode aí, as empresas estão preparadas, né, para essa questão de negócio, e assim, de negócio no sentido de montar o seu plano de negócio bem estruturado, porque muita empresa entra em contato comigo, quero fazer a internacionalização do meu negócio para Uhum, Arábia Saudita, para os Estados Unidos, mas nem entendeu como funciona aquele mercado. uhum. Bom, eu, eu acho E, que a e- base do. até antes de responder, só Uhum, colocar duas uhum, coisas. Pensando nisso na sua resposta, pensa tanto na indústria, uhum. tá? Que está aí estruturada, quanto para as startups. É, Porque você tem esse contato com as duas. é assim, olha, eu diria que a base da nossa reflexão tem que ser o perfil do brasileiro. Sim, Que isso é muito importante, porque eu acho que você é uma pessoa que vive lá nos Estados Unidos, nem estou dizendo que é o melhor uhum, comportamento nesse sim. sentido, mas você vive nos Estados Unidos, você vive aqui, então acho que você tem como fala, esse confronto de perfil, né? A gente, pela nossa educação, pelo perfil econômico do Brasil, tal, etc., nós nunca fomos motivados a planejar mais que 5 anos, 2 anos, acho que um ano. Um ano, se conseguir falar para mim que você vai fazer nesse um ano agora, até o final do ano, você já está numa outra categoria. A gente planeja 3 meses, 4 meses, Sim, um ano. sim. Lógico que as empresas fazem o plano dela de expansão para os próximos 10 anos, hoje tem estrutura, tem capacidade para isso, mas eu acho que o problema começa no nosso perfil. Não estamos preparados e não somos treinados para pensar em longo prazo. Não, O a gente é Brasil imediatista. é imediatista porque o Brasil é um país cheio de problemas, tem muita oportunidade, mas é cheio de problemas. Então, assim, quando você vai registrar um produto aqui e quando você vai registrar um produto nos Estados Unidos ou na Europa, a tua dificuldade aqui talvez seja maior, hoje está diminuindo muito, mas assim, porque tem nuances e coisas que lá fora é muito mais objetivo, racional, e você vai muito mais, você gasta muito menos energia. Aqui você gasta uma energia maluca para você fazer alguma coisa hoje, né? Então, assim, eu vejo que o brasileiro está muito despreparado nesse sentido. Estrategicamente, é, para você ser estratégico, tem que pensar a longo prazo. Geralmente, a estratégia não é para daqui 3 meses. Então, você tem que fazer alguma coisa aqui para você colher daqui 2, 3 anos. Você sabe muito bem que o empresário quer um resultado para daqui 3 meses. Sim. Não, ele quer para amanhã, né? Piorou, entendeu? O que quer para amanhã? Porque ele vive o hoje, Sim. entendeu? Ele colocou na meta dele que ele vai resolver, vai colocar o produto no mercado X e vai ter o resultado até fim do ano. E que não é isso. Não. Então, assim, leva prazo. Quem está lá fora já sabe que é um ano, que são 2 anos, tal, que tem um processo para isso. Sim, sim. Então, o planejamento é muito mais bem estruturado, tal. Então, eu vejo primeiro essa dificuldade do perfil do empresário brasileiro. Perfeito. E as startups também têm um outro problema, né? Que está falando. A gente tem uma dificuldade, a gente trabalha dentro do projeto da Apex com um programa que chama BEST, né? Que a gente seleciona, a gente treina e seleciona startup para levá-la para fora para apresentá-los para investidores estrangeiros e trazer recursos para desenvolver o produto aqui, o que já é uma dificuldade absurda. E aí, quando você vai começar a selecionar as startups, o primeiro susto que você leva é que ele está pensando no mercado nacional. Ela fala, mas ó, você entendeu que você buscar investimento lá fora, o seu produto tem que ser global? Me jura? Ah, eu achei que fosse para atender aqui o problema lá do pessoal que tem esquistossomose, sei lá o quê. Não, eu falei, não, o mundo tem esse problema? Ah, tem. Então começa pela visão local, fechada e tal, limitada. Então, aí você tem que fazer esse trabalho. Aí, segundo, desconhecem. E a startup, como ela depende muito de capacidade de conhecimento, em geral, esses São são pesquisadores, né? pesquisadores. Eu nem vou falar que ele é empreendedor, estou falando que esses donos e os que são diretores de uma startup são pesquisadores. Também não foram treinados para pensar a longo prazo, não foram treinados para pensar que aquela pesquisa pode se tornar um produto como lá fora já é, e não disseram para ele, quando você fala da área farmacêutica, que
qualquer coisa que ele for apresentar para o mercado, ele tem que ter passado por um processo regulatório. Então, assim, o desenvolvimento tem que ter passado por esse processo. Lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, a gente já percebeu que as universidades já possuem esse procedimento e o pesquisador nem sabe. Só que é uma rotina que a universidade impõe. Isso mesmo que eu ia falar. Já tá inserido na cultura, já é processo. Já é um processo. É isso Quando você mesmo. pergunta para ele, você sabe fazer? Ele fala, faz fazer o quê? Não, para registrar. Eu falo, não, eu tenho que seguir uma série de etapas que a universidade me obriga, senão não me repassa nem dinheiro. Senão eu não sou nem reconhecido. Aqui no Brasil não Aí fala assim, acontece. mas que etapas? Ah, eu tenho que assinar um contrato de sigilo, eu tenho que registrar isso daí como patente, eu já sei que se acontecer alguma coisa, 50% eu não sei quem, tantos por cento é meu, e para eu fazer a pesquisa eu tenho que registrar tudo lá no sistema da universidade, não é no meu caderno. Ah, tá. Mas ele fala, isso aí é procedimento de pesquisa. Ele não sabe que isso daí faz parte do regulatório. Ou não sabe que isso daí faz parte do negócio que tem patente. E aí ele seguiu isso daí. Aí quando chegou e descobriu alguma coisa, a etapa anterior está toda cumprida. O FDA chega lá, estão todos os processos registrados. No Brasil, ele nem sabe o que é Anvisa. Não, não sabe, porque como mentora que eu falei para você que sou Hum, da Supera e também do Cimatec, muitas vezes quando entra em contato comigo, uhum, do Cimatec CETEC, uhum, eles entram em contato comigo e falam, Thalita, mas o que que eu tenho que fazer? O que que eu preciso? Eu não sei qual a categoria do meu produto tá no, eu vi que identifiquei que é fronteira. uhum. Não, a questão é o que você tem de comparável já com o mercado que o seu Isso. produto poderia ser enquadrado. Uhum, Esse é o ponto. A gente, e aí é o que você colocou, não é que os Estados Unidos seja o melhor, mas não é. O americano, né, o norte-americano, ele já está mais bem preparado para uhum. empreender. Ele já está bem, ele já foi posicionado. O que a gente viu agora que está acontecendo aí, né, com o produto desenvolvido pela doutora Tatiana Sampaio, que está Sim, toda nossa, essa um exemplo. discussão, né, da patente e tudo mais. Isso. Foi uma questão, não foi do governo, Uhum, não. é uma questão que até ontem no voo, Cultural, isso, inclusive. eu ontem no voo, vindo para o Brasil, Uhum. uma pessoa me perguntando, viu, que era da questão de saúde, conversando, ela falou, mas o que aconteceu ali foi uma questão de processo Processo. interno, Só isso. porque é uma falta de conhecimento e a gente não tem essa questão padronizada, que todas as universidades têm. Sim. E o pesquisador acabar, estou estudando isso a minha vida toda, por que que eu vou te entregar 50% para você investir? Mas o cara vai investir 2, 3, 4 bilhões de dólares, seja o que for. Ele não vai querer 1%, 2%. Ele sabe que é a sua vida, mas o que Uhum. ele está pensando é quanto ele pode ajudar de outras vidas e ao mesmo tempo faturar. Não, e outra, é assim, ó, que a gente precisa aprender também desse processo, o que é uma pena, é que assim, é, as pessoas têm que entender que tá tudo bem ali, ela pode ficar para a história com a pessoa que fez isso, Pode. só que ela pode morrer com isso daí abraçado com ela no caixão Sim. se a empresa não seguir os próximos passos, porque daí ninguém vai ter acesso a esse Não. processo. E para ter acesso a esse processo, tem que passar por pesquisa clínica, registro de produto, tudo isso custa bilhões, entendeu? Só que então, você prefere brigar e discutir se vai ganhar, porque ela já vai ganhar, ou qualquer um já vão ganhar o que tem que ganhar. E seria interessante porque ela pode fazer isso, ela vai ganhar mais estrutura para pesquisar, treinar mais pessoas e dessa possibilidade aí dessa proteína, dessa substância, ela pode descobrir outras, para curar outras enfermidades, para fazer outros tratamentos, baratear essa. Então, assim, ela pode evoluir na pesquisa. Então, eu acho que também isso é uma a gente, de novo, não se discute isso, a gente não fala abertamente disso. Então, quando aparece alguma coisa, as pessoas tomam para ela. Só que ela tem que pensar também que isso é quase um bem público, entre aspas. Não, acho que são definições aqui que eu não estou conseguindo ter clareza para falar, mas assim, é, conhecimento é dela, sim, né? Mas a estrutura, tarará, tudo foi financiado pelo setor público. Sim, E aí, o que ela poderia pensar é quantas pessoas terão acesso, ela pode exigir isso daí. Ó, eu até faço, mas a gente pode colocar uma trava de preço aqui, sei lá o quê. Mas assim, quantas pessoas vão ter acesso a isso? O dinheiro público que foi investido, isso aí pode ir para o SUS, por exemplo, e atender uma quantidade enorme de pessoas do Brasil, que foi dinheiro de imposto do Brasil que fez sua pesquisa caminhar durante esses 20 anos, sei lá. Então, assim, também a gente tem que fazer esse pensar e fazer essa análise, né, de onde veio o recurso, de onde você produziu e aumentar o acesso. Eu acho que é uma questão cultural, é conversa que tem que ser feita, sim. são etapas e assim, esse exemplo que você trouxe da professora é um exemplo muito claro
de como a gente ainda tem que caminhar nesse sentido, né? Sim, sim. E eu Porque, falo porque muito as pessoas estão julgando o governo, né, passado, que não tem, a questão não é é, governamental, é uma não, questão de estrutura. Do que foi, exato. perdeu ali na questão da patente, não foi um processo que Uhum, estava inadequado dentro da universidade e que deveria, porque falta essa ponte. A universidade está aqui, a empresa está aqui uhum. e acaba que não se conecta o negócio. Exato. E aí a gente trabalha muito em fazer essa ponte, né? É, essa era uma É, pergunta que eu ia te fazer, como é que vocês não estão trabalhando nessa questão da conexão de empresa e startup e desenvolver os empreendedores dentro da startup para aceitarem essa mudança mundial, né? Que eles têm que sim, aceitar. desde 2022 a gente lançou um programa de inovação radical dentro da Biquif, Ótimo. o que foi considerado uma ousadia pela maioria, vocês são malucos, não dá Eu, para eu fazer sei que eu participei de um dos eventos de vocês e isso. escutei isso de algumas Então, empresas. e aí isso daí não faz muito sentido, tal, etc. A gente continuou fazendo o trabalho e assim, os resultados eu acho que hoje são bem visíveis, bem visíveis. Custou dinheiro para a gente, porque a gente precisa, como eu falei, é cultural, a gente precisa ficar, insistir com com agência, com BNDES, com FINEP, com CNPq, tal, etc. Mas assim, de avanços nesse sentido, eu diria para você que conseguimos com muita conversa. Você viu que saiu um fundo lá do BNDES, FINEP, Sim. Butantan e a Cortex. E fundos importantes. 250 milhões de reais para trabalhar com startup. A gente ficou muito, mas no pé de fato. Eu me orgulho da Biquif ter participado diretamente dessas negociações e da importância de ter um fundo desse que nunca teve no BNDES. Isso é um fato importantíssimo. 22, em 23, muita conversa com o ex-diretor lá, o Barra Torres da Anvisa e tal. Ele foi nos eventos com a gente no exterior, viu as startups apresentando, ele falou assim, o que a gente pode fazer para ajudar essas empresas, essas startups? Ele falou, ó, precisa de uma frente, um grupo na Anvisa que avalie as tecnologias durante o desenvolvimento, não quando eles estiverem com alguma Sim. fase pronta, né? Aí ele falou assim, não, vamos fazer isso. Voltamos para o Brasil, começamos a conversa com a Anvisa. Em 2023 ele lançou um decreto dentro da Anvisa, transformando a Anvisa não só numa agência reguladora, mas uma agência de inovação, que já começou a mexer na estrutura interna. E em 2024, lembro que a segunda diretora lá, a doutora Meruz, lançou um edital para selecionar 3 startups para acompanhar durante um ano o desenvolvimento das tecnologias. E, por coincidência, as 3 startups estavam vinculadas ao nosso programa. 50 e poucas empresas se inscreveram, 3 foram selecionadas. É, e o que isso significa? Nossa, Roberto, mas o que isso tem? Significa que a gente está conseguindo, aos poucos, introjetar essa questão da cultura, por exemplo, da ciência regulatória Dentro das startups. dentro das Como é startups. que, agora, você falou que foi 2024, né? Uhum. Essa questão desse processo. Como é que tá hoje? Nós estamos falando de 2026, lógico, estamos no começo de 2026, mas como que tá com essas empresas? Então, essas empresas aí, a gente conversou com algumas, né? Uma delas teve que fazer uma interrupção, mas é por mudança do negócio mesmo. As outras duas que acompanharam, uma delas está indo bem, que é inclusive a de cannabis medicinal. Ótimo. E a outra também teve agora um upfront no investimento dela, já vão partir para uma outra etapa de desenvolvimento, e foi uma experiência, segundo o empreendedor, mas ainda falta ajuste daquele lado e entendimento desse lado de como tem que ser essa conversa com a Anvisa. Só que na sequência, a gente está já discutindo com a Anvisa, muito provavelmente a ideia é que eles criem um escritório de inovação radical dentro da Anvisa, análise de tecnologias disruptivas, Tá. em Que desenvolvimento. entra nessa questão dos produtos de fronteira. Isso, exato. E aí hoje você não tem uma equipe lá na Anvisa que faz esse Porque não processo. tem capacidade, né? Pronto, mas só Não, que capacidade eu não falo nem não, técnica, é não, de capacidade de pessoas. pessoas, quantidade de pessoas. Mas a gente está levando algumas possibilidades de fazer uma pré-análise com inteligência artificial. Ótimo. E aí você faz como fala? É uma pré-análise É, mesmo, fazer mas uma análise de viabilidade. viabilidade ou da tecnologia mesmo. Você vê no Hum, mundo inteiro o que tem, aí quando o técnico da Anvisa for avaliar, já ele economizou 70% do tempo dele. super E simples. aí olha ali, aí ele vai dar a opinião dele como especialista e vai distribuir isso dentro da Anvisa e dar uma resposta para a pessoa. Esse tipo de escritório já tem nos Estados Unidos há muito tempo, tem na Europa, o escritório está tentando copiar o modelo europeu. E a Anvisa está muito empenhada em fazer isso acontecer. Sim, e você fala mesmo porque eu fiz doutorado na Universidade de São Luís, né? Hum, E lá
tem mesmo, tem uma base do FDA e que é só para fazer isso, da questão de inovação de produtos. Isso voltado para medical device, Isso. e é isso que entra Vai dentro da. ter também Magic Device aqui no Perfeito. Brasil. Que é o que tem muito, né? É, Muita startup nesse mercado. exato. E que é mais fácil também de analisar, entre aspas, mas é Sim. muito mais do que um produto, um medicamento. É, porque o medicamento tem estudo clínico e tudo mais. Tudo Exato. que o medical device, dependendo, vai ter Então também, vai mas ter, o é tempo bem é bem diferente. diferente. É. E aí, então, a gente está acho que eu diria, nesse avanço muito positivo, né, da Anvisa enquanto análise do produto e como fala? A própria universidade. A gente teve uma conversa recentemente com o CNPq, por exemplo, nós vamos Ótimo. ter uma conversa com a CAPES também, MEC, de falar sobre ciência translacional. Então, ciência translacional é dentro da universidade, em cursos como farmácia, química, biologia, mesmo medicina, etc., em algum momento ou na pós-graduação a gente falar sobre isso. Então, para as pessoas terem noção de qualquer pesquisa que ele for se aventurar com uma ideia de um resultado de um medicamento, algo do tipo, ou mesmo um device, seja lá o que for, ele vai ter que saber que existe uma agência regulatória no Brasil e no mundo. Tá. E aí que ele tem que cumprir com algumas etapas. E a gente está buscando trabalhar isso com essas instituições, porque muito se fala e pouco se faz. E a gente está tentando ver como é que a gente diminui esse gap entre a indústria e a academia, e que mesmo já foi criados como é que chama? Os escritórios de tecnologia lá, Os é, escritórios de inovação, como é que chama? Na universidade. É, é, os hubs de inovação. Não, Hub não. É o escritório, isso aqui é de inovação. Bom, onde a gente vai dentro da Unicamp, dentro da USP e tal, para conversar sobre, eu quero ver essa patente, quero ver esse produto, a empresa, né? Vai Sim. lá, Ah, vai tá, mas negociar. são os escritórios de inovação, É porque isso, tem escritório de inovação. isso, tem Isso. dentro da USP também NIT, tem. NIT, Ah, os NIT. Ah, tá, NITs, isso. você É o queria a nome, sigla, é a tá. sigla, é os NITs. São os núcleos. Os núcleos, isso, os Ah, tá. NITs. Então, os NITs ainda, eles pegam um portfólio inteiro da universidade. Tá. Você sabe que a área da saúde é peculiar, é específico. Então, se a gente não tiver uma frente dessa, as coisas não vão andar. Então, o Não. que a gente está propondo, até dentro desse programa de inovação aí, é que as empresas mesmo financiem, que a gente tenha especialistas ali para atender esses needs, para conversar com a gente, para falar, não, o que precisa, para tirar dúvida, para poder acelerar e informar às universidades, centros de pesquisa, do que é necessário ser feito para apresentar algum produto para alguém. Como as empresas estão preparadas para isso? Porque eu sinto ainda que tá uma. Olha, sabe aquele momento que eu quero ir, mas eu não quero? Então, é isso que eu sinto também. Mas isso é bom, Hum. porque, por exemplo, o que está Tem acontecendo? uma curiosidade. E Tem. não, e eu acho ainda mais do que isso. Não vai dar para ficar no mercado sem ter inovação. Não, não tem. Genérico, isso já O tá mercado público, vai né? existir, mas Sim, provavelmente a margem vai despencar. Já despencou. Você sabe disso. sim, sim. Então, para o genérico, eu vou ter que pensar assim, que upgrade que eu vou dar no meu produto para que eu ganhe uma margem de 40 ao invés de Não, 10? a maior parte das empresas genéricas estão só trabalhando nas licitações, entrega para o governo, porque para manter. Para manter. Então, assim, então eles viram que é necessário. Só que dá frio na barriga, porque tem um risco grande. Sim, Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um monte de mecanismo aqui que pode subsidiar e reduzir esse risco. E a gente está falando também que precisamos criar investidor brasileiro que não invista em imóvel, mas que invista em inovação na área da saúde, por exemplo, você pode dar muito dinheiro para ele. Então, assim, eu acho que esse é o trabalho que a gente vai ter que ter, né, para ajustar o interesse e trazer isso para a realidade desse empresário, dessas empresas farmacêuticas, alinhar melhor as startups para atender esse grupo. E você sabe muito bem que no Brasil tem as unidades da Embrapi, né? sim. A gente também está no trabalho com eles. Tem 11 unidades que trabalham com produtos farmacêuticos. A gente está fazendo. Teve uma reunião ontem, inclusive, para falar sobre boas práticas de laboratório lá dentro dessas unidades. E a gente quer Que essa levar é uma falha que eles têm, né? Que eles não têm, a maior parte não tem a maior certificado. parte certificada. Então a gente está trabalhando isso aí com eles e tentando levar eles para um patamar internacional. E para discutir paper, porque eles gostam só de discutir paper. Você já fez alguns eventos que eu fui Com esse, também?
E que eu vi as unidades da Embrapis só discutindo, não, a gente tem essa pesquisa, mas parecia que aquela pesquisa não era real. Aí eu Isso. sentia que as indústrias olhavam para a cara da Muito pessoa longe. muito longe, as empresas falando, não, mas para que eu me investisse, eu não Exato. vou conseguir colocar, porque a empresa quer o quê? Por que as empresas nacionais estão começando a buscar muito produto fora e fica naquela questão, paga lá license fee, Isso. fica preso com aquela indústria de fora, porque Isso. o cara da fora É, não vai entregar é a em license, tecnologia, né? é o license. Aham. E aí vai, manda, faz o due diligence, Uhum. submete, só que você sempre está preso com a empresa lá de fora. Sim, Ele tem um medo de investir nessas startups porque o cara só está pensando muito no paper exato, e não na nota fiscal. exato. Então, assim, acaba mostrando. Às vezes o produto está até pronto, Uhum. mas ele não mostra, ele não consegue traduzir aquilo para a indústria. Exato. E aí, o que a gente está tentando fazer é diminuir esse gap, Sim, trazer, adequar melhor o centro de pesquisa, ótimo. os pesquisadores trazerem para uma realidade da indústria, mostrar para os pesquisadores que eles podem olhar para o mundo, né, em relação à tecnologia, desenvolvimento Sim, e tal, etc. E trazer as instituições também, né, como o Ministério, como o FINEP, para estarem junto com a gente na mesa e desenhar, por exemplo, editais, desenhar programas que sejam um pouco mais alinhados com uma realidade, né? A gente está tentando colocar todo mundo na mesa nesse programa para para fechar a conta ali. fechar a conta, porque precisa amarrar todas as pontas, regulatória, de investimento, de desenvolvimento, de compra de tecnologia, pesquisa clínica. Sim, O sim. Brasil vai entrar na área de pesquisa clínica agora, É, não, agora. não. A gente tá um pouco atrás. Há Porque pouco assim, ó, não, já há quando uns você 10 anos entra atrás. eu não vou abrir esse parênteses aqui, né, Sim, que é muito grande, mas assim, quando você entra nessa área de pesquisa clínica, o salto que o país pode dar no desenvolvimento de novas tecnologias é brutal. Porque você traz o conhecimento lá de fora para centros de pesquisa e análise com pacientes aqui dentro, e quem está envolvido na análise dessa tecnologia vai ganhar uma habilidade, um skill aí que não tem aqui no país. E aí esse cara vai voltar para a universidade, vai pesquisar, vai falar, opa, gente, ó, lá eu estava pesquisando isso aqui, se a gente fizer, muda a rota aqui, a gente consegue, de repente, sai um produto novo. Mas para isso, teve esse conhecimento que veio de fora e que é internalizado. sim. E a gente não tem nada disso hoje, a gente fica numa discussão do sexo dos anjos que não leva a gente a absolutamente nada, leva, assim, pro buraco, que a Sim, gente fica numa situação vulnerável dependente. concordo. E com uma sensação de, como é que chama? Impotência, e eu fico deprimido, na verdade, porque eu só me deparo com gente muito inteligente, gênio e com Mas que só possibilidades. publica paper Isso e não traz produto para o é mercado. exato. Essa é a grande questão que a gente vê aqui no nosso país. E aqui, para poder a gente até trazendo, você falou, só citou, né? Tem uma startup aí que está participando desse projeto que vocês desenvolveram, Hum, e que tem a questão do cannabis. A gente teve a mudança, né, da hum, legislação recentemente, que estava sendo discutida há 5 anos, né? Vamos falar da estrutura desde o que foi apresentado e agora realmente está implementado, publicado. Como é que você vê a indústria, né, do cannabis? A gente vai falar agora do insumo farmacêutico, porque a gente tem esse potencial para o mercado brasileiro. olha, eu vejo, nem é vejo, já está acontecendo, né, um consumo e uma demanda altíssima no país desses produtos. Então, assim, não é mais uma potencial, é um mercado que já está se consolidando. Sim, Não expandiu mais ainda, porque o SUS, em algumas regiões, algumas secretarias que estão ofertando esse produto, então não é ainda nacional. E não é todo mundo que conhece ou tem uma certa desconfiança, tal, etc. Mas aqueles que já estão usando o produto à base de cannabis estão tendo resultados extremamente positivos. Com o avanço da legislação, eu acho que aí começa a dar mais segurança ainda para novos pacientes entrarem ótimo, ótimo, nessas terapias. perfeito. E além disso, a gente tem o potencial tanto de produção da matéria-prima, Sim, né, quanto do processamento e produção do insumo farmacêutico e do medicamento, né, que a Anvisa está exigindo que faça teste clínico, para a gente uhum. transformar em medicamento mesmo, como como é que chama? Metafil, não é? O Metavil,
O da questão do que foi feito. Medicamento que tem. É que foi de cannabis. É, É o Metavil, não é? não, Metafil. Ok, mas É o medicamento único que tem registrado no isso, Brasil, exato. Então a gente tem que avançar com que não é outros. comercializado. Exato, é. Só está Mas registrado. que a gente tem que fazer a mesma coisa com os Sim, com produtos à todos os base de outros. Não, cannabis. que tem mais de 30 produtos aí na lista, né? Se nós nos concentrarmos em seguir a legislação regulatória e investirmos em pesquisa, o Brasil pode se tornar referência mundial na Porque produção ele já e é, desenvolvimento. porque ele já é referência no olhar de outros mercados, né? Isso. As empresas, quando falam de cannabis, e isso Uhum, eu posso garantir, porque tem muita empresa que entra em contato comigo constantemente de uhum, fora do país e fala, eu quero entrar no Brasil. Mas para entrar no Brasil, você tem que ter um parceiro local. uhum, Não adianta você não fazer isso. E aí, assim, é ter a produção local. uhum. A gente tem fabricante local, tem até uma empresa brasileira, Sim. né, formada por brasileiros, Uhum. né, que é associada a Sim, vocês, a sim. Bikif, que tem a produção aqui, Do do IFA IFA, do farmacêutica, I, só que não conseguiu entregar nada ainda, não por ela, não por ela. por uma questão do mercado que parece que não aceita ainda. Então isso tem que ser aberto, né? A cabeça tem que abrir esse Não, e mindset. outra, a gente tem que Essa oportunidade. discutir dentro da legislação Ótimo. regulatória, porque é um produto altamente regulado, Sim, sim, que necessita de uma regulação rigorosa, sim. tanto pela origem quanto do que esse produto pode causar no paciente. A Anvisa exige que sejam feitas mais pesquisa clínica para a gente avançar na qualidade do produto e na prescrição dele, né, para ser mais específica. Então, esse é um ponto. Tomarmos cuidado, porque existe a questão recreativa, que o Brasil ainda não tem Sim, legislação para isso, tal, etc. Mas se nós focarmos na questão farmacêutica e desenvolvermos a partir da legislação que está imposta, está posta, né? O Brasil tem uma chance de ser uma referência mundial nesse sim, processo, sim. que nenhum outro país do mundo Não, tem. não tem. E aí vem a capacidade de produção, qualidade do produto, preço. Então, assim, a gente pode entrar como um diferencial enorme no mundo em relação E a a esse gente precisa tema. aproveitar esse momento. E aí só precisamos acertar os ajustes, quem é que vai jogar o jogo, como vai ser jogado esse jogo, porque, é, Thalita, eu acho que tem coisas que não dá para ter exceção. Não, não tem. E a saúde? É saúde. Então, nesse caso específico, eu acho que não há exceção. Não. Ou todo mundo joga o mesmo jogo, ou nada feito. Esse é um ponto que você abriu, exceção. A gente acaba tendo muitas exceções no Brasil e aí disturba tudo. Exato. Eu e o Norberto podemos ficar aqui o dia É, inteiro falando, que tem muito mais. muita coisa, né? É, Foi o primeiro de outras conversas sim. que nós vamos ter. E aqui eu queria trazer um pouco para a gente ir concluindo aqui, Norberto, qual a iniciativa que vocês estão trabalhando, né? Eu sei que tem a Bio Convention, né, em junho, que todos aqui têm que estar lá, principalmente as empresas da biotecnologia, que vocês colocam esse mercado. Mas qual é o projeto que vocês estão atuando fortemente, que é para que as pessoas conheçam e, ao mesmo tempo, possam se conectar para fortalecer mesmo esse potencial que possa esse projeto trazer valor para o nosso país? Bom, eu acho que eu já citei um pouco aqui, mas esse programa de inovação radical que eu mencionei, que está atuando desde 2022, a gente está com algumas ações em relação a isso. Eu acho que esse é um projeto que merece atenção das pessoas, porque eu estou envolvendo startups, centro de pesquisa, a própria Anvisa, as indústrias farmacêuticas e investidores. A gente tem como parceiro a Apex Brasil nesse momento, nesse projeto. Estamos trazendo o Sindusfarma como parceiro em uma outra frente relacionada às startups. Então, assim, acho que esse é um projeto que merece atenção, pensando em inovação. Agora, o outro que a gente deve anunciar em breve é esse, junto com o Ministério da Saúde, obviamente com a OPAS, que é a Tá, Organização Pan-Americana, que é analisar quais seriam os IFAs estratégicos excelente. e criar uma política em cima disso. Para isso, a gente vai ter que trazer players importantes, expert no assunto, para tratar disso. Então, acho que esses aí são dois projetos que aqueles que tiverem interesse, acompanhem e participem junto com a gente. Como que as pessoas possam ter acesso a isso? Olha, o jeito, a gente está trabalhando, a gente vai mudar alguma coisa na nossa comunicação, mas eu diria que o mais atualizado, que você vai ter bastante informação, é o LinkedIn.
da Tá. associação. Nós estamos também no Instagram, mas geralmente a gente posta a mesma coisa, mas eu diria que o LinkedIn está mais atualizado. Ficar atento com os nossos eventos, que você mencionou, a Bio Convention, tem a CPHI, nós vamos fazer várias missões para a América Latina, treinamento, estudos em Ótimo. relação ao mercado, a 18 países nos próximos 2 anos. Então, fique atento nas ações do projeto Brazilian Farm and Health, que é esse daí em parceria com a Apex. E claro, se quiser conhecer mais a Biqui, por favor, agende uma reunião, uma conversa para a gente bater um papo sobre a associação. Excelente, excelente. Norberto, mais uma vez, muito Eu que obrigada agradeço, por estar aqui, Thalita. por compartilhar sua experiência, sua visão estratégica de negócio, principalmente conectando esse potencial que nós temos, destacando que o mercado de insumo farmacêutico é necessário no nosso país, a Sim, gente precisa criar essa base no mercado brasileiro para que a gente não fique dependente tanto dos outros mercados e que a gente seja protagonista. Né? vamos ser protagonistas. Vamos, não, a gente tem que ter essa esperança, mas realmente tirar do papel, É, né? E colocar vamos isso jogar o jogo. não jogar o jogo, É, concordo. E, e para falar de internacionalização, temos o livro From Regulation to Grow. Esse livro foi escrito por mim, Thalita Ferreira, e com prefácio do Renato Porto, que é um profissional que atua aí no mercado há muito tempo, já foi diretor da Anvisa, e estamos aqui para poder compartilhar como a sua empresa pode acessar outros mercados. E se você gostou desse episódio, se você acredita que o nosso país tem potencial, como o Norberto falou, mas tirando esse potencial do papel e se tornando realmente protagonista, em inovação, em saúde e principalmente em ciência e tecnologia, nos acompanhe, compartilhe esse episódio com mais pessoas e esteja aqui conosco no próximo com outros participantes que teremos aqui. Muito obrigada, eu Norberto. agradeço. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Obrigada.